Hoje pretendo falar de um assunto muito importante. Vejo poucas pregações a respeito disso na nossa igreja. E muitas nas outras igrejas, né? Que é sobre o dinheiro. Acontece que nós devemos também nos atentar para esse assunto, porque é muito importante. Ah, Oswaldo, o dinheiro não é importante. É sim. É com dinheiro que nossa igreja paga a conta de água, a conta de luz, paga o pastor para nos liderar, paga material para evangelização, compra materiais, né? É com dinheiro que você paga seu aluguel ou suas prestações, compra suas roupas, paga seu alimento, enfim, paga a escola dos seus filhos. Enfim, o dinheiro é muito importante, tanto para a nossa sobrevivência, como para o avanço do reino de Deus. Pode tirar ainda? E é o seguinte, meu propósito aqui é passar, através das minhas experiências, meu testemunho, falar também à luz da Bíblia e através do Espírito de profecia, as orientações que devemos receber sobre dinheiro. Para você ter uma ideia, dinheiro foi o segundo assunto mais falado por Jesus, ficando atrás apenas do assunto sobre o reino de Deus. Talvez hoje, todos que estão aqui presentes, sejam uma das mensagens mais impactantes sobre finanças que vocês já viram. E também a todos que estão em casa, né? Louvado seja o nome de Deus, porque vocês também estão assistindo. A Glaucia e o Nicolas estão no Piauí, então eles devem estar acompanhando lá de casa. Um beijo para eles. E a todos vocês que estão aí, fiquem atentos. Porque eu pretendo ser muito transparente com o que eu vou dizer aqui, e tudo foi preparado através de muita oração. E vocês sairão daqui hoje com a certeza de que nosso Deus está vivo e Ele está mais atuante do que nunca. Adaildo, por favor, o vídeo. Provai e vede. Sempre estudei em escola pública. Meus pais sempre priorizaram passar valores para mim e para minha irmã, como cordialidade, respeito, honestidade, que carrego e sempre levarei comigo. Em 2010 eu me formei como engenheiro agrônomo na minha própria cidade. A partir daí eu saí para procurar empregos e oportunidades para a minha vida. Foram momentos difíceis que eu passei, pois mais de 15 portas se fecharam para mim. Eu fiquei 6 meses desempregado. Eu me senti como a pior pessoa do mundo. Ao mesmo tempo que eu ficava frustrado, eu buscava energias e novas forças para correr atrás dos meus sonhos. Muitas vezes o mercado exige alguém com experiência, mas também ele não te dá oportunidades para você adquirir essa experiência. Com persistência eu consegui arrumar um emprego e fui para Mato Grosso, depois fui para Bahia e por fim eu estava no Piauí. No estado do Piauí eu aprendi muita coisa, eu aprendi a ser mais centrado. Foi lá também que eu conheci uma pessoa especial, que é hoje minha noiva e que me ajuda muito. Foi lá também que eu estreitei mais meu relacionamento com Deus. E um momento que eu estava no meu quarto, um momento de reflexão, ajoelhado, eu perguntei a Deus: Senhor, por que eu estou tão longe da minha família e por que eu preciso passar por isso tudo? Em Gênesis 12, quando eu abri a Bíblia, tinha a resposta. Ele disse: sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vá para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Lá no Piauí eu trabalhava vendendo insumos agrícolas, sementes, produtos químicos, fertilizantes, até que um dia eu fui contratado por uma multinacional para comprar soja para exportar.
Passou o tempo e eu fui promovido nessa multinacional. E para minha surpresa, em vez de eu ficar feliz, eu fiquei triste, porque eu não estava completamente realizado naquilo que eu estava fazendo. Eu me sentia como numa prisão e decidi arriscar todas as minhas fichas e começar do zero uma nova vida em Brasília, no Distrito Federal. Em setembro de 2013, eu me mudei para Brasília e estava decidido a trabalhar com imóveis. Mas eu comecei trabalhando fornecendo granito e mármore, mas nesse começo não foi nada fácil. Em 4 meses eu não vendi nada e cheguei a pensar que eu tinha tomado a decisão errada. O custo de vida em Brasília era muito alto e eu não sabia se no dia seguinte eu ia ter dinheiro para poder fazer uma refeição. E quando as pessoas me perguntavam como estava a minha vida, eu sempre falava que estava tudo bem, já que se eu falasse a minha realidade, ia trazer um sentimento de dó, e dó era algo que não ia me ajudar nesse momento. Com perseverança, eu consegui vender meus primeiros caminhões de granito, e logo em seguida eu me ingressei na área imobiliária. Eu tirei meu CRES-DF, me tornei avaliador profissional de imóveis, me tornei coach da Academia Internacional de Coach e especialista em leilão de imóveis. Tudo isso em menos de 2 anos. Ser eleito o melhor corretor de imóveis do ano do Distrito Federal pelo MUVIA, com o aval do COFES, e saber que foi por meritocracia e que o nível de avaliação foi através da satisfação dos clientes, isso me fez enxergar o quão é importante não desistir dos nossos sonhos. E esse prêmio me trouxe 2 verdades absolutas. A primeira, nunca desista dos seus sonhos. O fator limitante para o sucesso é você mesmo. A segunda, Deus nos ama e nunca nos abandona. E para que tudo esteja sob controle nas mãos de Deus, convido vocês a orarem comigo enquanto o Adailto coloca a apresentação para mim. Grandioso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é grande e faz maravilhas. Senhor, acalme agora meu coração, me capacite, derrame seu Santo Espírito em mim, me esvazie de mim mesmo, prepare os corações e a mente de todos que estão aqui, Senhor, para que eles compreendam unicamente que o propósito aqui é engrandecer o teu nome. Louvado seja o teu nome, nos abençoe, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, como vocês viram, a partir daí começa uma nova etapa. Então, em 2015, eu ganhei esse prêmio. E tudo que vocês viram aí tem um propósito maior. O que é importante aí não é nenhum prêmio, nem o fato de eu ter conseguido isso, mas simplesmente para mostrar a importância de guardar o sábado. Lá na imobiliária que eu trabalhava, todos trabalhavam aos sábados, e eu era o único que não trabalhava. Era uma imobiliária grande, de alto padrão, lá no plano piloto, e eu era o único que não trabalhava aos sábados. Então, me disseram que eu não ia dar certo nessa profissão, porque o sábado é o melhor dia, né, para o corretor de imóveis. E eu falei, não, tem os outros 6 dias, e Deus vai me abençoar. E Deus me abençoou. Está aí a prova, né, daqueles que falavam que quem não trabalha no sábado não vai prosperar, não vai dar certo, nada vai acontecer. Está aí a prova. E, curiosamente, esse prêmio, né, porque você pode perguntar, e os outros anos? Você ganhou em 2015 e os outros anos? Curiosamente, esse prêmio só teve uma única edição. Não teve outra edição. Esse prêmio foi pelo MUVIA, com o aval do COFES. COFES, para quem não sabe, é o Conselho, né, Federal dos Corretores de Imóveis. Ele promoveu essa premiação uma única vez, então eu sou o único do Distrito Federal que possui esse prêmio. O Distrito Federal tem mais de 20 mil corretores hoje de imóveis. E eu estou entre um dos 17 corretores do Brasil inteiro que recebeu essa premiação. Somente nós,
17 corretores têm essa premiação, uma vez que ela só foi feita uma única vez. Foi lá em Curitiba, recebi passagem, fui lá, recebi o prêmio e tudo mais. Além disso, depois dessa premiação, eu me tornei diretor na imobiliária que eu trabalhava e também tornei gerente de um produto muito cobiçado na época, que era o Alphaville. Quem conhece o Alphaville sabe, é um produto de padrão alto, e eu me tornei gerente desse produto especificamente na imobiliária. E o engraçado é que todos os encontros que o Alphaville promovia, ele fazia vários eventos luxuosos, como passeios de helicóptero, coquetéis, fazia passeios de carros luxuosos, sempre era aos sábados. E eu nunca ia. Eu era gerente e nunca ia. Minha equipe ia e eu não ia. Eles sabiam que eu não ia. Então, eu acho que em todo momento eu estava dando testemunho. E aí eles tentavam, levavam os clientes, porque era algo atrativo, né, não sabe, desses divertimentos. Eu não ia, não levava nenhum cliente. E na semana eu sempre vendia e batia as metas. Então é impressionante como Deus age quando se é fiel a Ele. E aqui eu tenho um parênteses importante para falar. Não tenho dúvidas que existem muitos outros profissionais muito mais capacitados do que eu, e nem tenho a pretensão de achar que eu sou o melhor profissional de imóveis do Distrito Federal ou do Brasil. Estou muito longe disso. Acontece que, como eu estou falando para vocês, Deus tinha um propósito para isso. Então, nós temos que entender isso. Eu tenho uma coisa muito clara comigo, que eu sempre levei isso comigo, e quero aconselhar vocês, que também pode ajudar vocês. Quando dizem que eu sou o cara, eu não caio nessa armadilha. Porque ali existe uma pedra de tropeço muito grande. Muitos já caíram, que é a vaidade. Então, eu não me deixo me iludir com momentos favoráveis, como essa premiação. Me mantenho humilde e centrado naquilo que eu preciso fazer. Da mesma forma, quando dizem também que eu não tenho valor, eu também não aceito. Porque eu sou filho de Deus, a imagem e semelhança dele, então eu tenho valor, assim como você é, e assim como você tem valor. Então não deixe ninguém definir quem você é. Nós não somos o cara, porque toda a honra e toda a glória deve ser dada a Jesus, e ao mesmo tempo nós não somos alguém, um Zé Ninguém. Nós temos valor. Valor principalmente diante de Deus. E a partir daí começou um novo processo. Eu peguei um capital que eu tinha, um pouco capital que eu tinha acumulado, e resolvi investir, né? Alguns já sabem aqui da história, mas é bom relembrar porque nem todos acompanharam. Eu resolvi investir por quê? Porque venda de imóveis ela é sazonal, né? Tem mês que a gente vende, outro mês não, a gente passa 1, 2, 3 meses sem vender. Então eu peguei um capital e falei, vou investir para eu ter uma renda mensal e ter mais tranquilidade financeira. Eu descobri um grupo de investimentos, né? Que era mercado de câmbio, um mercado totalmente agressivo. Quem estuda aí investimentos sabe. E eu tenho um perfil mais agressivo mesmo. E eu estava disposto a investir nesse mercado. E aí acontece que eu descobri um grupo de investimento e também chamei outras pessoas. Falei, vamos lá, você entra com o seu capital, eu vou entrar nesse grupo de investimento. E eu acho que vai ser bom. Tinha um advogado bastante renomado que coordenava o grupo, e eu senti segurança jurídica naquilo e resolvi investir. Resumindo a história, a pessoa que ia fazer as aplicações, nosso dinheiro, ela pegou todo o capital do grupo, no grupo tinha várias pessoas, tinha pessoas que eu nem conhecia, e estava eu, e também alguns que eu havia indicado, né, para fazer parte desse negócio. Ela pegou todo o capital nosso e sumiu, de um dia para o outro. Sumiu com todo o nosso dinheiro. Então, de um dia para o outro, eu estava falido, sem nada, sem nenhum dinheiro,
e com algumas pessoas me cobrando. Minha vida virou de cabeça para baixo de um dia para o outro. Lógico que depois que acontece, a gente tira várias lições. Pastor Wesley, até um dia que me acompanhou, assim, nessa jornada de recuperação, para não deixar eu me abalar espiritualmente, sou muito grato a ele. Ele falou: Oswaldo, pega um caderno e escreve todas as lições que você aprendeu. E assim eu fiz. Escrevi um caderno, já dá um livro praticamente. Mas, nesse momento, aconteceu isso. De um dia para o outro, minha vida virou. E aí eu percebo que eu não ouvi a Bíblia claramente. Lá em Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Eu não fui diligente. Antes de tomar a decisão, não orei como deveria. Não ouvi uma confirmação de Deus para eu prosseguir. Eu tive pressa, porque eu queria um retorno rápido. E o que aconteceu? Lá na Bíblia já está dizendo. E eu experienciei isso na prática. Fui para a pobreza, realmente, de fato. E me lembro também que quando estourou, né, todos esses problemas, antes de acontecer, de fato, o que aconteceu, me lembro que a Helena, nossa líder da mulher, ela sempre, como uma líder muito generosa, ela dá espaço para as pessoas, e ela havia me convidado para passar uma mensagem aqui na Quarta do Poder. E eu tinha dado minha palavra para ela, falei: não, Helena, vou. Eu acho que, se eu não me engano, ia ser minha primeira pregação aqui no Areal. Falei: não, Helena, eu vou, com o maior prazer. Acontece que eu tinha dado minha palavra para ela, e no percurso, que antecedia a minha vinda aqui para pregar a primeira vez, aconteceu isso. E eu pensei: com que cabeça que eu vou passar a mensagem para os irmãos da igreja? Só que eu sou uma pessoa que, quando eu costumo dar minha palavra, eu não gosto de voltar atrás. E isso é um ponto positivo, porque eu acho que nós temos que ter compromisso com aquilo que nós nos propomos. E eu falei: não, eu vou. E aqui, numa quarta-feira, eu acabei pregando, passando a mensagem, me abri com os irmãos, falei um pouco da situação que eu estava vivendo, e desde aquela época, muitas pessoas têm orado por mim, e sou extremamente grato a todos os irmãos, né, que me acolheram, que oraram, me ajudaram de alguma forma. Então, eu sou extremamente grato. Mas aqui eu trago outra ressalva. Nós não podemos ser orgulhosos, quando estamos em situação difícil, de não aceitar ajuda. Eu acho que isso realmente é importante. Todavia, nós também não podemos ficar dependentes dos outros financeiramente. O que acontece também, como a gente vê em muitos casos, as pessoas ficam dependentes da ajuda do outro. Vamos ver o que o Ellen White fala sobre isso. E é um subtítulo mesmo, lá nos Fundamentos do Lar Cristão, que fala o seguinte: independência financeira. Há um tipo de independência que é louvável. É correto desejar a própria carga e não depender dos outros para ganhar o pão. Essa é uma nobre ambição que determina o desejo de sustentar a si mesmo. São necessários hábitos de dedicação e modéstia. O próprio Ellen White nos orienta que nós devemos buscar a nossa independência. Nós devemos sustentar a nós próprios e a nossa família. Entenda que, como eu disse, se você está passando por uma situação difícil, procure ajuda. Mas entenda que esse é apenas um momento, um estágio. Você não pode ficar o tempo todo à mercê da ajuda do próximo. Como se diz, né, você tem que ir pescar o peixe e não esperar ele com facilidade. Nos momentos mais difíceis, né, onde eu estava realmente aí no fundo do poço, tem outra lição importante que eu quero deixar para vocês. Eu não abandonei meus compromissos com Deus. Estava muito difícil. Imagine a pressão, a carga emocional que estava sobre mim,
né? Eu preguei, como eu falei para vocês, vim aqui, a Helena havia me chamado, eu preguei. Eu e minha esposa estávamos dando um estudo bíblico para uma família. Quando tudo aconteceu, nós não abandonamos o estudo bíblico, inclusive quem pediu para a gente passar foi o Ricardo, que ele tinha uma família que queria receber o estudo bíblico, e nós nos colocamos à disposição, e no decorrer do percurso aconteceu isso. O que a gente faz? Para de dar o estudo, continua, e é o estudo ouvindo a voz de Deus, ele é um estudo longo, né? O que a gente fez? A gente continuou. Então, assim, não tinha cabeça nenhuma, mas quando eu e a Glaucia estávamos lá passando o estudo, era um momento também que tirava um pouco, eu esquecia por algum instante esses problemas, né? Me conectava com Deus e continuava meu compromisso ali de servir a Deus. Então, em momento nenhum, abandonei meu compromisso com Deus. Naquela época ainda, fui convidado para me tornar ancião dessa igreja. Eu podia ter negado, meus problemas eram muito grandes. Eu tinha muitas outras coisas mais importantes, entre aspas, para resolver, mas eu não neguei. Me tornei ancião dessa igreja, né? Hoje, como vocês sabem, eu sou o diretor da família. E o que eu vejo é que muitas pessoas, infelizmente, negam o convite que Deus as fazem, e elas usam das mais variadas justificativas para não atender o chamado de Deus, o seu convite, para trabalhar na obra, no ministério. Conforme vocês viram, meu problema era muito grande. Mas nós temos que ser fiel a Deus, sermos verdadeiros obreiros de Deus. Não importa a circunstância que nós estejamos, né? Nós temos que fazer com grande devoção àquilo que Deus nos chama. Porque eu vejo um outro problema. Algumas pessoas também, umas não aceitam, que dão justificativas, desculpas, né? Nós somos muito bons para dar desculpas. E outras aceitam, mas negligenciam, fazem de qualquer jeito. Então, quando você aceita, dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor. E foi assim que eu fiz. Dei o meu melhor. E vamos ver o que a Ellen White fala sobre isso. Devemos ser co-obreiros de Deus, pois Ele não finalizará a sua obra sem os agentes humanos. A cada cristão é designada uma obra definida. Deus requer que todos sejam obreiros em sua vinha. Vós deveis lançar-vos à obra de que fostes incumbidos e fazê-la fielmente. Nós devemos fazer a obra. E aí, quando eu estava naquela situação bem difícil, me chega uma proposta. E as propostas, às vezes, podem ser boas ou mascaradas que são boas. Eu recebi um convite de um grande amigo, um senhor já de idade, me tem como um filho, confia muito em mim, é um empresário aqui de Brasília, e ele me fez uma proposta de eu me tornar gerente de um bar-restaurante de Codornas, famoso, inclusive no Guará, estava vindo aqui para Águas Claras. E ele me falou: Oswaldo, só que eu quero que você seja meu sócio. Você não vai ser meu funcionário, você vai ser meu sócio. 50% do que arrecadarmos vai ficar contigo. Eu não sei você, mas uma proposta dessa, quando a gente está na lama, balança com a gente. Eu estava literalmente falido. E recebe uma proposta dessa, realmente mexeu comigo. E eu orava a Deus. Só que a gente tem que ter consciência de que, apesar de ser algo lícito, e a gente vê lá em 1 Coríntios 6,12 o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, falar não para uma proposta dessa foi negar a mim mesmo as minhas vontades e falar sim para Cristo. Oswaldo, mas por que você está falando isso? Porque eu teria que trabalhar no sábado. Restaurante não para, não ia fechar. A não ser que eu fosse o dono e designasse que o meu restaurante não fecha. Agora, se você for funcionário, você vai ter que estar susceptível
se você for trabalhar ali, você vai ter que estar susceptível a seguir as regras deles. Então, como eu ia assumir um cargo de gerente ali, eu tinha que estar presente todos os dias. Então, eu iria ter que trabalhar aos sábados. Iria ter venda de bebida alcoólica. Qual o testemunho que eu ia dar como cristão? E ia trabalhar à noite, ficar longe da minha família, né? E assim, de tudo que me aconteceu, o mais importante que eu tinha, que me sobrou, minha família. E eu ia negligenciar essa parte, porque acaba que ia atrapalhar meu relacionamento com a minha esposa. Trabalhando à noite, cansado, estressado. Às vezes é difícil, né? Talvez tem pessoas aqui que trabalham à noite e não há nenhum problema nisso, né? Mas, para mim, numa circunstância ali de um restaurante, porque às vezes você vai à noite, só que você começa no outro dia cedo, porque você tem que fazer a compra dos materiais, tem que acompanhar tudo, tem que acompanhar a limpeza. Então, eu não ia parar. Ia ser 24 horas, quase, praticamente, trabalhando. E eu sou um cara muito preparado para o trabalho, assim. Eu não tenho preguiça. Então, eu sei que eu ia me dedicar, e talvez o negócio ia dar certo. E aí? Como que eu ia fazer depois? Então, tudo isso foram decisões sabiamente pensadas. Minha esposa falou, conversei com ela, ela falou, não vá por esse caminho, porque está claro que não é uma vontade de Deus. E aqui eu abro outro parênteses, a Gláucia foi o meu grande alicerce, ela minha esposa, minha companheira, sempre foi fiel, esteve do meu lado nos momentos alegres e tristes, assim como deve ser. A esposa, companheira, uma auxiliadora idônea, como a Bíblia nos pede. E outro ponto importante, quando aconteceu todos esses problemas do investimento, não foi nenhuma surpresa para ela, porque eu sempre falei a verdade para ela, porque considero o dinheiro que entrava como nosso, e não como meu. Então, ela sabia desses investimentos, embora ela não entendesse muito, ela confiou em mim, né, porque eu falei que ia ser um bom negócio. Então, não minta para a sua esposa, para o seu marido, né, o dinheiro que entra, não omita, né, o que está aplicado. Às vezes eu acompanho, muitos casais vão comprar imóveis, só um vai, porque para comprar pode ser só um. Para vender tem que ser os dois. E às vezes um fica escondendo do outro o que está fazendo, né? E isso não é da vontade de Deus. Vocês precisam ter clareza entre o casal, né, sobre as finanças. As finanças pertencem à família. E outro ponto muito importante, no momento mais difícil, que a Gláucia estava me apoiando, foi ela, inclusive, que levou comida lá para casa. Ela é advogada, excelente advogada, por sinal, e ela especializou na área de família, e ela trazia o sustento para casa, enquanto eu estava tão desnorteado que eu não tinha condições nem de trabalhar ainda emocionalmente. Então, foi a Gláucia que trouxe o sustento para a nossa casa durante um período. E louvado seja Deus por isso. Todavia, eu como homem e provedor principal do meu lar, conforme Deus pede, eu precisava retomar, né, e me tornar o provedor principal do meu lar. Então, entenda, não há nenhum problema que a esposa trabalhe, mas é o papel do homem ser o provedor principal. E ele precisa retomar isso, né? E também não há nenhum problema que, durante um período, o homem passe por um momento difícil e a esposa ajude. Também não há nenhum problema. O importante é que o homem não se acomode diante dessa situação e dê a volta por cima. E aí ela advogava, um outro parênteses que eu trago, e era na causa de família, e adivinha o que mais chegava? Divórcio. Né? Divórcio era o tempo todo. E aí nós não estávamos satisfeitos com aquilo também. E nós começamos a orar a Deus. Senhor, ajude-nos a trazer outra forma, né, de remuneração para a nossa casa, porque aquilo já estava incomodando a Gláucia. E ela tomou uma decisão que, quando surgisse uma outra fonte de renda, ela ia parar de advogar
causa de família. Então, vocês imaginem cada decisões que nós fomos tomando ali no decorrer de toda essa situação. Hoje ela não advoga mais, não faz nenhum divórcio. E aí foram uma sequência de problemas, né? Pressão dos investidores, dívida no banco, empréstimo, cheque especial, cartão. Então, vocês imaginam, com o dinheiro do cheque especial, eu paguei um investidor, porque na minha cabeça, eu pensava o seguinte, eu preciso resolver um problema de cada vez. E eu vou começar com as pessoas primeiro. Porque às vezes ali tem um pai de família, está precisando. E aqui também, outro detalhe, porque quando eu perdi todo o capital, eu também fui lesado muito. Só que eu assumi um compromisso que às vezes poucas pessoas assumiriam, que é de devolver o capital para aquelas pessoas que eu indiquei. Por quê? Mas eu também fui lesado, né? Muitas vezes as pessoas iam pensar assim, mas eu também fui lesado, eu não vou devolver nada. Eu estou na mesma situação que você. Mas eu assumi um compromisso e falei para as pessoas que eu ia devolver o capital delas, né? Que eu havia direcionado elas para aplicar. E como eu falei para vocês, assim como eu fiz com a Helena, eu sou uma pessoa que gosta de cumprir minha palavra. Então, eu peguei um capital de um cheque especial, já quitei com um investidor que era o menor. Eu já me livrei de um problema. Óbvio, criou outro problema, que era com o banco, né? Mas eu já me livrei de um problema que, na minha ideia, era começar com as pessoas, e começar com os de menores valores, e depois com os maiores. Também fiquei com 3 meses de aluguel atrasado. Eu procurava o dono da imobiliária no qual eu estava alugando o meu imóvel, e ele não queria me receber de jeito nenhum. Eu insistia. Lá na 3ª vez, ele me recebeu. E aí eu conversando com ele, expliquei a situação, mas que eu ia pagar assim que fosse possível, para ele ter um pouco de paciência. E aí eu ainda falei com ele, falei assim, no momento eu não tenho dinheiro, mas se eu puder fazer alguma coisa para amenizar essa dívida, algum serviço que possa ajudar, e ele falou, o que você sabe fazer? Falei, eu pensei que às vezes ele ia me chamar para vender imóveis, né, da imobiliária lá. Falei, eu sei vender imóveis, sei um pouco de marketing digital, sou engenheiro agrônomo, sei lá, sei plantar alguma coisa. Fui falando tudo que eu sabia. Aí ele falou assim, não, isso aí, não estou precisando de nada disso. E veio uma voz no meu ouvido, fala dos granitos e dos mármores. E aqui eu abro outro parênteses. Antes de eu começar com os imóveis, como vocês viram no vídeo, eu fornecia granito e mármore. E depois eu ingressei no mercado imobiliário e deixei, né, os granitos e mármore. Todavia, eu sempre fui muito dedicado e eu tinha acesso direto à jazida do Espírito Santo através de um fornecedor, e ele gostava muito de mim. Então, isso é importante. Quando nós saímos de algo, né, saia de maneira que a porta fique aberta para você. Seja honrado, honesto e dê seu melhor de maneira que as portas fiquem abertas. E aí, essa voz veio, fala do granito. Eu falei, não, mas granito eu não forneço mais, não sei nem se eu tenho um contato mais da pessoa. E a voz, fala do granito. Aí eu peguei e falei assim, e eu forneço granito e mármore. Ele falou, granito? Nossa, eu estou com uma construção e eu estou na etapa que está precisando de granito. Eu falei, nossa, sério? Eu trago direto da jazida do Espírito Santo, por um preço muito mais barato do que qualquer marmoraria aqui do Distrito Federal, porque eu fornecia para as marmorarias, e ainda consigo te trazer um material de muita qualidade. Ele ficou encantado. Sério? Falei, sério. O negócio do granito foi tão bom que eu quitei os 3 meses de aluguel atrasado e fiquei com 5 meses em haver. Louvado seja Deus. Consegui, inclusive esse piso aqui da igreja, foi através desse contato. Então, pude ofertar, porque na época que o professor Wilson estava reformando a igreja,
foi também, né, um pouco depois, eu consegui o contato para o professor Wilson. Falei, professor, pede desse rapaz, né, fala, eu vou pedir a primeira remessa, e depois eu vou passar o contato para o senhor vai pedir diretamente para ele. Professor, e eu não quero nada, eu não quero nada. Então, esse aqui, ele conseguiu um material de muita qualidade, com um preço muito mais baixo, para honrar e glorificar aqui o nome de Deus, a casa de Deus. E eu não recebi nada por isso, foi minha oferta também, ali naquele momento. E então, eu não aceitei, né, a proposta da Codorna, e eu pensava o seguinte, não, eu estou nessa imobiliária, mas eu preciso agora, as minhas finanças eu preciso de mais margem, eu preciso de ter um melhor rendimento. Então, o que eu fiz? Eu saí dessa imobiliária, fui para uma outra, trabalhei numa outra que me dava mais, eles me davam um melhor comissionamento, só que nessa outra imobiliária eu fazia tudo praticamente. E aí me veio o estalo. Opa, peraí, eu já faço tudo, eu já sei fazer tudo, eu vou abrir minha própria empresa. Então, com joelhos no chão, orando a Deus, nasceu a 7Mob. E essa logo, interessante, que deu trabalho assim, para a pessoa, para o designer, que eu pedia para ele fazer, ele mandava errado. Eu pedia, ele não entendia o que eu queria. Foi umas 20 vezes assim, eu pedindo para ele. Falei assim, ó, aí pronto, agora chegou do jeito que eu queria. Olha essa logo que interessante. Primeiro 7, né? 7º dia, o selo de Deus. Ali atrás do prédio tem o sol se pondo, né? Remetendo isso, geralmente ao 7º dia mesmo, dia de descanso. Aqui tem um rapaz deitado na rede, como se fosse o dia de descanso, mas a gente sabe que o sábado a gente não fica na rede, mas é só para lembrar. E ali tem aquela fumacinha, como símbolo da igreja, né? Adventista do 7º dia, que é justamente o rapaz está lendo a Bíblia. E ali também eu queria fazer um paralelo para os proprietários de imóveis. Ó, deixe seu imóvel conosco e fique tranquilo, descanse, vá ler a Bíblia, porque a gente cuida e faz todo o resto. Então, esse ficou a logo da 7Mob. Até e uma empresa que nasce com joelhos no chão, ela nasce para ficar em pé. O que acontece geralmente? As pessoas abrem um negócio, começam a balançar, e aí sim que elas vão procurar a Deus para orar e pedir a instrução. Senhor, me ajude, acode minha empresa. Temos que começar ao contrário. Começar com o joelho no chão. E aqui um testemunho pessoal da nossa empresa, né? A Gláucia trabalha comigo, e nossa empresa tem várias pessoas. Eu, a Gláucia e Deus, né? Por enquanto. E o Nicolas, né? E aqui, pessoal, nossa empresa vem crescendo a cada ano, começou ali no finalzinho de 2017, em 2018 oficializei mesmo, em 2019 foi um ano equilibrado com 2018, e 2020, num ano totalmente atípico, de crise. Passamos 6 meses sem vender nada por conta do coronavírus. Foi o nosso melhor ano. Louvado seja Deus. Eu acho que ele propôs isso justamente para eu falar para vocês. Aqui, a devolução, não dá para ver, não ficou muito nítido, mas ninguém faz isso, né? Eu falei, não, mas levar comprovante de dízimo, a Gláucia falou, você tem que levar, você tem que falar isso. Eu falei, mas pode não soar muito bem. E ela pediu para eu trazer, e eu trouxe, vou obedecer, né? Entenda que, mais uma vez, é para a honra e glória de Deus. Aqui foi um dízimo e uma oferta durante esse percurso de mais ou menos R$7.000, de devolução de dízimo num mês. E aí, para muitos, alguns pode ser muito, para alguns pode ser pouco. Acontece que, numa situação que eu estava vivendo, o ponto que eu quero mostrar é o seguinte: independentemente das circunstâncias, seja fiel a Deus, devolva os dízimos.
Porque numa situação que eu estava de total, estava em débito ali com as pessoas, com o banco, o que as pessoas geralmente fazem? Ah, não, primeiro eu vou pagar as pessoas, depois o que sobrar, se sobrar alguma coisa, eu devolvo o dízimo. Mas não é assim que Deus quer que nós façamos. Primeiro, honre a Deus, seja fiel aos dízimos. E é por isso que eu sempre, graças a Deus, a Glaucia falou, nossa, isso nunca foi uma dificuldade para você, graças a Deus. Sempre fui liberal e fiel aos dízimos. Quando tinha pouco, quando tem muito, quando não tem, eu oferto dizimo. Então, e Deus tem nos honrado. Deus tem nos honrado. Além disso, eu faço ofertas direcionadas, tanto para ministérios da igreja, também faço ofertas anônimas a irmãos da igreja, que eles nem sabem que vem de mim, porque o meu objetivo não é saber que veio do Oswaldo, mas é saber que eles estão sendo cuidados por Deus. Esse capital que eles recebem, que eles nem sabem às vezes de quem são, vem de Deus, não vem de mim. E além disso, sou anjo da esperança, o Nicolas é anjinho da esperança. E aqui eu faço uma observação, se você acompanha Novo Tempo, você sabe como é uma bênção aquele canal. É o canal da família, o canal que você pode assistir todos os programas, com todos os membros da família. É um canal de evangelização, tem alcançado milhares de pessoas. E se você não é anjo da esperança ainda, e eu não estou falando de valores, você pode ser o valor que você quiser, mas se você não é anjo da esperança ainda, você está sendo negligente com a volta de Jesus. É forte, mas às vezes eu tenho que falar. Então, reflita sobre isso. Ah, o Novo Tempo é uma bênção, fica mandando para as pessoas, mas você não contribui. Contribua para o avanço dessa obra. Seja anjo da esperança também. E o dízimo, como que eu devolvi o dízimo? Interessante também que algumas pessoas, o que elas fazem? O dízimo entra, elas tiram, pagam o imposto e depois devolvem um dízimo. Não. O que entrava bruto, eu recolhia, colocava numa planilha, 10% já era de Deus, e isso eu não mexia. Fazia uma planilha, no final do mês eu transferia para a conta da associação. Né, e depois eu mandava para o tesoureiro, só discriminando que era dízimo, que era oferta. No caso, o Washington, e agora o nosso tesoureiro é o Guilherme. Então, era dessa forma. Né? E sobre os impostos. E aí, Oswaldo, você devolve imposto, você paga, mas você tem dívida? Ah, mas os políticos são todos corruptos, não precisa pagar imposto. Precisa sim. Nós precisamos sermos honestos com o pagamento dos impostos. Se eu peço uma bênção a Deus, Senhor, abençoe minha empresa, e eu não pago os impostos como lhe é devido, eu estou indo contra a vontade de Deus, porque Deus é honesto. E o que Ele nos pede? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Então, se você não devolve os dízimos, o Washington ou o Guilherme está sabendo. Se você não devolve os impostos, o Ricardo está sabendo, trabalha na Receita Federal. Lógico que eu estou brincando, porque nós devemos, né, responder a Deus. Nós devemos dar satisfação a Deus. Então, Deus vai cobrar isso de nós. Nesse meio tempo, né, o que foi acontecendo? Devolvendo os impostos, devolvendo a Deus, procurando ser honesto, mesmo ainda com dívidas, procurando ali dar o meu melhor, mesmo ainda com muitos problemas. E aí eu nesse meio tempo, fui pagando alguns investidores, Deus foi abençoando o negócio, fui pagando alguns investidores, e aqui eu trouxe um testemunho de um dos investidores, né? E aqui é outra bênção de Deus. O advogado que administrava lá o nosso grupo, ele resolveu devolver a alguns investidores uma parte do capital. E ele devolveu para mim um pouco.
E eu, curiosamente, perguntava aos outros, e eles falaram, não, Oswaldo, eu não recebi nada, não. Então, você vê que a manifestação do Espírito Santo, né, tocou o líder lá do grupo de investimentos, e ele me devolveu um pouco do capital. E com esse pouco de capital, eu paguei um outro investidor, eu não peguei para mim. Porque eu também poderia ser, né, falar para o outro investidor que eu não recebi nada e ter pegado esse dinheiro, afinal eu também estava numa situação difícil. Não, eu peguei e paguei o outro investidor. E aí ele dá um testemunho aqui. Está um pouco ruim para ler, né? Mas eu vou tentar ler aqui. Saudações, Oswaldão. Passando aqui para agradecer o quanto você foi correto ao longo de todo esse processo de nosso investimento. Aí ali ele faz um resumo falando que está angariando novos recursos e queria que eu representasse ele para montar uma carteira de aluguel aqui em Brasília, né? Ele fala sobre isso também. Aí ele continua, o ponto é um saldo muito positivo do Dr. Carlos, foi conhecer seu caráter na prática. Obrigado por ser um homem honrado. Um abraço. E no final ele ainda deseja me dar uma palavra de bênção. Que o Espírito Santo abra suas asas sobre sua família. Você, dentre muitos, merece. Vencedor, tu és. Então, numa situação totalmente difícil, você receber tais palavras de alguém que você devia, né, que você aconselhou para fazer um mau negócio, e depois você recebe tais palavras, é uma manifestação do poder de Deus, né? O que acontece hoje? Às vezes, meu sogro até brinca. Meu sogro tem um comércio lá no Piauí, e ele armarinho, né, vende linha, botão, tem de tudo na loja dele. E aí ele fala, não, os piores são os crentes. Eles não pagam, estão com dívida aqui, então eu vou parar de vender para crente. Então o que acontece? Muitas pessoas não têm sabido lidar com dívidas, né? Às vezes se escondem, quando deve alguém, se esconde. Muda de número, não liga para a pessoa, não dá satisfação. E isso é errado. Você é um representante de Deus. Por isso você tem que ser honrado, você tem que ter compromisso com aquilo que você faz. Então eu ligava para os investidores, explicava a situação, falava que estava num momento difícil, mas nunca me escondi. E nunca deixei de atender eles, né? E nunca fui grosseiro com eles, apesar de que alguns foram muito grosseiros comigo. Mas nós temos que ter atenção quanto a isso. Às vezes, um irmão empresta dinheiro para o outro nunca mais dá satisfação. Nunca mais fala, como se tivesse esquecido, né? Então, assim, nós temos que ter esse compromisso. Nossa responsabilidade é perante Deus. Somos representantes de Deus. E outro detalhe importante. Nicolas, nessa época também, estava para nascer, 2018. E como vocês sabem, aqui caberia outro sermão. O Nicolas tem uma condição genética rara. Ele tem uma má formação na coluna. E nossa rotina de hospital era muito grande. Então, vocês imaginam, toda aquela pressão. E ainda veio essa questão. O que, para mim, me preocupava era meu filho, porque todo o resto passa a ser secundário. Quem é pai e mãe sabe. Então, ali, eu fiz questão de acompanhar todas as consultas e exames da Gláucia. Então, eu estava extremamente cansado emocionalmente, mas nunca abandonei minha família. E aqui vai outra ressalva. Nessa correria de hospital, eu vi muitos homens abandonarem sua esposa, seus filhos, porque souberam, né, que seu filho viria com alguma deficiência mental ou física, e aí o que acontecia? O homem abandonava a família, sendo extremamente covarde, né? Isso é terrível. Então, em meio ao caos, à dificuldade, assim como o rei Davi falou para Salomão, quando ele estava
rei Davi estava ali quase já vindo a óbito e falou para o rei Salomão, naquele momento de dificuldade, de transição ali do poder, falou: meu filho, seja homem, seja forte e seja homem. Deus fala isso para nós também hoje, principalmente para os homens. Seja forte, seja homem, assuma suas responsabilidades, não fuja, não seja um covarde, não abandone sua família, seja homem. E outro detalhe do nascimento do Nicolas, nossas contas, assim, em questão de débitos com os outros, já estavam um pouco ali se estabilizando. Mas como eu estava pagando ainda muitas dívidas, nós não tínhamos dinheiro para nós mesmos. Eu lembro quando o Nicolas foi nascer, a Glaucia ainda estava no hospital, nós olhamos na conta, tinha R$100. R$100 na conta. E aí nós oramos a Deus. Na semana que o Nicolas nasceu, Deus nos abençoou com uma venda e entrou R$10.000 para nós na semana que o Nicolas nasceu. Deus é fiel. Ele tomava leite, um leite caro, que a lata custava R$130, dava para uma semana. E além de outras medicações muito caras, mas Deus nunca deixou nos faltar nada, nem alimento, nem medicação, nem nada que nós precisávamos. Deus nos amparou em todos os momentos. E aí, esse aqui, ano passado eu quitei com um banco, eu tinha uma dívida lá no cartão, que tinha estourado, como eu falei para vocês. A dívida no cartão que era de 5.000, estava 20 por causa dos juros. Eu negociei e paguei 2.500 ano passado. Esse ano, ainda tinha empréstimo pessoal e cheque especial. Está ali. Eu trouxe porque eu gosto de comprovar. Está lá, saldo total. Então, a dívida em si era de 18.000. O valor real. Só que por conta dos juros, estava 38.000. Esse ano eu quitei. Paguei 2.600. Para a honra e glória de Deus, limpei meu nome. Meu nome está limpo. E esse deve ser um anseio de todo cristão. Qual o testemunho que nós estamos dando? Ah, não, meu nome está no Serasa, vou deixar lá. Não, eu orava todo dia para que esse momento chegasse. E o fato de eu estar falando isso hoje é um grande milagre de Deus. Porque, se você parar para pensar, foi um curto período de tempo. É porque eu não vou falar os valores que eram das dívidas para não assustar vocês. Mas, diante dos valores, Deus abençoou grandemente. Então, o fato de nós estarmos eu estar com o nome limpo, que parecia impossível para os homens, é possível para Deus. E aqui eu deixo ainda uma instrução para vocês, divisão do seu dinheiro. Mas o dinheiro é seu mesmo? O dinheiro é seu? Não. Vamos mudar esse título. Divisão do dinheiro que Deus permite que você administre. Aí agora sim, você tem que ter clareza disso. O dinheiro não é seu. Deus te dá saúde, te dá condições, te dá capacidade, te dá o intelecto, te dá habilidades que só você tem. Então, o dinheiro é de Deus. Todavia, Ele permite que você administre. E aqui eu trago um modelo que talvez seja legal de você seguir. Primeiro, os 10% do dízimo, né? Isso aí é inegociável. Então, não tem por onde. A oferta não tem uma quantidade específica. Você dá o quanto você quiser. Aqui é só uma sugestão, né, de oferta. E depois 5% para pagamento pessoal. 10% dízimo, 5% oferta, 5% pagamento pessoal. Esse você paga você mesmo, para você gastar com o que você quiser. 10% investimento aposentadoria. Ah, Oswaldo, mas aposentadoria, Jesus está voltando. Nós não podemos, vocês lembram lá de Provérbios? Nós temos que ser diligentes. Nós temos que guardar para nossa aposentadoria, para, às vezes, dias difíceis. Então, nós temos que ter esse caixa. 10%. Se Jesus vier amanhã, glória a Deus. Tudo isso ficará para trás,
Mas enquanto ele não voltar, nós temos que ter sabedoria com nossas finanças. 20% sonhos. O que é o nosso sonho? Pelo menos o meu e da Glaucia é viver no campo. E nós estamos nos programando para isso. Nós, inclusive, esse final de semana, eu estava dando uma olhada em algumas chácaras, fui dar uma sondada para ver como que é. Então, a gente já reserva uma quantidade para a gente viver no campo, para seguir as orientações do Espírito de Profecia. Eu não estou falando para você sair daqui e sair correndo para morar no campo, porque precisa de planejamento. Se você faz as coisas sem planejamento, o que vai acontecer? Você vai chegar lá na chácara e vai voltar para trás. E aí ainda às vezes com dívidas. Então tem um planejamento. Se você não está orando em prol desse propósito, ou pelo menos se planejando e orando, cuidado. Você às vezes está sendo negligente com o espírito de profecia e as orientações que nós recebemos. A cada momento vai ficar cada vez mais difícil viver nos grandes centros, criar os filhos nos grandes centros. Os jovens, você ainda tem o controle sobre os jovens nos grandes centros. Então, fique atento a isso. E 50% das despesas, você paga despesas pessoais e familiar. Ah, não, Oswaldo, você não está entendendo. Não dá nunca para eu pagar com 50% minhas despesas, meu custo de vida. E aí, dá sim. Você tem que reduzir seu custo de vida e, se possível, aumentar a sua renda. Então, Deus te dá sabedoria, ore a Deus, peça a Ele maneiras para você conseguir esse feito. Com certeza é possível, sim, você viver. Nós devemos ter uma vida de simplicidade. Nós devemos ser simples nas coisas, né? E assim nós baixamos nosso custo de vida e procuramos elevar nossa renda. E aqui o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Malaquias 3:10. Deus está dando uma promessa para você. Que se você for fiel aos dízimos, Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar chuvas de bênçãos sem medidas na sua casa. E a oferta? Quem nos dá orientação sobre a oferta é o apóstolo Paulo, está lá em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E, enquanto que o dízimo eu devolvo por questão de fidelidade a Deus, a oferta eu dou por questão de gratidão. Entenderam a diferença? Dízimo, fidelidade. Oferta, gratidão. E aqui, eu separei, ainda para finalizar, 3 grupos cristãos em relação a dinheiro, de acordo com seus comportamentos. E o primeiro grupo, eu coloquei como camelo na agulha, né? Usando como base aquele verso que está lá em Lucas 18:25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que acontece com esse verso? As pessoas, quando a gente vai fazer estudo bíblico, a gente aprende sobre isso. Não pega um texto, um verso isolado e interprete ele segundo a sua maneira, porque isso é perigoso. E as pessoas têm feito isso nesse verso, né? Se a gente continuar ali no versículo 26... e os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então Deus não está querendo dizer que ricos não herdarão no reino dos céus. Aquelas pessoas que colocam a riqueza em primeiro lugar, aquelas pessoas que negligenciam a obra de Deus, esses jamais herdarão o reino dos céus. Porque primeiro vem a Deus. E o que é impossível para homens, é possível para Deus. Então Deus pode converter o coração de muitas pessoas que têm muito dinheiro, muito recurso. E aí o que acontece? Muitos mentalizam esse verso, né, para justificar
a sua negligência com o dinheiro. Então, vivem fazendo maus negócios, vivem apertados, vivem privando suas famílias. Quando ganham algum dinheiro, dão logo um jeito de se desfazer dele. Usam esse versículo para justificar seu fracasso na gestão do dinheiro, para justificar sua preguiça em não se dedicar ao emprego, a busca de um trabalho melhor, de renda extra, de conhecimento, e se tornam totalmente negligentes quando o assunto é dinheiro. As pessoas mentalizam esse verso. Fala, não, lá na Bíblia fala que o rico não entrará no reino de Deus. Então elas usam esse verso de justificativa para serem negligentes com o dinheiro. Eu podia, né? Eu já estava na lama, eu falei, não, vou pegar esse verso aqui, não, dinheiro, eu não vou correr atrás de pagar ninguém, vou viver a vida de qualquer jeito. Aqui Deus mandar, eu sobrevivo, e vou ser negligente com minha família, com os outros, com os compromissos que eu tenho, com os boletos que chegam lá em casa. Por quê? Porque Deus fala que a gente não precisa correr atrás de dinheiro. Mas, cuidado, não é bem isso, não é assim que Deus quer dizer. Por isso, não pegue um versículo e faça dele, né, o seu guia. Pegue toda a Bíblia, no seu contexto. Um detalhe importante, as pessoas confundem humildade com pobreza, né? E humildade não tem nada a ver com quanto você tem na sua conta bancária. Não tem nada a ver com isso. Existem muitos pobres soberbos. Sabiam? Existem. Pobre é humilde? Não. É pobre, existem muitos pobres soberbos. Muitos mesmo. E ricos humildes. Todavia, também o contrário é verdade. Existem muitos ricos soberbos e pobres humildes. Então, nós temos que ter cuidado, né? Humildade é a característica dos que vivem com simplicidade e sem orgulho, sentados no banquinho do aluno na escola da vida. Então, o humilde, ele enxerga, né, suas limitações e está ávido para aprender. Essa é uma pessoa humilde. Dessa forma, quem não age assim, sendo rico ou pobre, não é humilde, mas é orgulhoso. Então, temos que ter, clara essa distinção. E aqui vai um recado para os homens. Quanto às finanças, aqueles que pensam que podem negligenciar. Esses dias eu até compartilhei com o Ricardo, que está lá no Fundamento do Lar Cristão. Você, homem, é o principal provedor do seu lar. Nenhum homem é desculpado por não ter habilidade financeira. Ouviram? Nenhum homem é desculpado por não ter habilidade financeira. De muitos homens pode ser dito, é bondoso, é afável, generoso, bom cristão, mas não sabe administrar seus próprios negócios. Quando se trata de lidar com dinheiro, parece uma criança. Conhece gente assim? Não foi ensinado pelos pais a compreender e praticar os princípios do próprio sustento. Talvez você não teve uma formação dentro de casa sobre finanças, né? Muitas vezes, falar de dinheiro em volta da mesa é proibido, né? Só que nós temos que quebrar esse tabu. Vocês precisam saber administrar assim, o que Deus lhes dá. E também, vocês precisam abençoar seus filhos, os ensinando sobre isso. Já começar desde cedo a devolver os dízimos, as ofertas, saber fazer a gestão do seu dinheiro. Então, tudo isso é muito importante. E nós não podemos negligenciar. E já finalizando, um segundo grupo. E aí você analisa de qual grupo você faz parte, se é do Camilo da Agulha. Agora o segundo grupo é do Jovem Rico. E aí eu estou usando como base aquele texto, está lá em Marcos 10, 21, 22. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nesse grupo, né, são as pessoas que até anseiam estar próximas de Cristo, mas permitem que se crie uma barreira nesse relacionamento com Jesus. E não abrem mão daquilo que acha que lhes pertence. E aí pode ser várias coisas, desde realmente bens, dinheiro, uma casa, né, filhos, lazer, o emprego, tudo que atrapalha o seu relacionamento com Deus e que você coloca Deus em segundo plano,
você está agindo como um jovem rico. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Como iniciei essa pregação, eu disse no começo, o dinheiro é muito importante. Sim, o dinheiro é muito importante. Porém, ele não é tudo. E existem outras coisas mais importantes. Deus, sua família, sua saúde. Então, tem várias outras coisas mais importantes. Todavia, nós não podemos ser negligentes aos cuidados das finanças. E o terceiro modelo de pessoas é o modelo de José. E eu pego o verso de Gênesis 41, 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. José, o mundo deu as costas para José. Seus irmãos o traíram. Ele não buscou vingança, permaneceu fiel a Deus, a seus princípios, a seus valores, né? Não adulterou, porque a mulher de Potifar, do rei, queria seduzi-lo, ele não se deixou levar a tentações mundanas. Ele se tornou um homem honrado perante aos olhos de Deus e do povo. Foi um ótimo gestor, guardou para os dias difíceis, foi prudente, como diz lá em Provérbios, perdoou e abençoou sua família, deu bom testemunho e honrou a Deus. Esse é José, esse é o modelo que nós temos que seguir. Às vezes, para você poder prosperar, você precisa perdoar a sua família. Imagine se José ficasse com aquele rancor no coração, né, dos irmãos que haviam feito com ele. Você acha que ele ia chegar na posição que ele chegou? Jamais. Ele confiou em Deus, perdoou sua família. E às vezes você tem que perdoar. Mas meu pai não me ensinou, não me ajudou em nada. Lá em casa era muito difícil. Se livre das cargas emocionais passadas. Agora é você que faz nova todas as coisas através de Jesus. Então, nós temos que pensar nesse ponto. Aqui o modelo de José, ele não foi como o primeiro grupo, né, que colocam a culpa no dinheiro e negligenciam suas finanças. Pelo contrário, ele deu o seu melhor e se tornou governador do Egito. E também ele não foi como o segundo grupo, né, que colocam os bens, as conquistas acima de Deus. Ele colocou Deus em primeiro lugar e as demais coisas lhe foram acrescentadas. É esse o modelo e é esse o apelo que eu faço a você hoje. Que nós nos seguimos esse modelo de José. Vocês viram através do meu testemunho, buscando sempre a fidelidade, nunca abandonar os princípios de Deus. Seja assim também. Estamos no fim dos tempos. E isso é um grande testemunho. Amanhã eu vou organizar um futebol, eu promovo um futebol, e eu sempre tenho a planilha dos gastos, do que entra, e assim, eu acho que em nenhum futebol você vê isso, né? E aí eu mando lá no grupo, e aí esses dias vieram umas pessoas até mim, falando: Oswaldo, impressionante o que você faz aqui. Olha para você ver, um simples futebol dá um bom testemunho. Então assim, o que nós estamos testemunhando? E aqui, para finalizar, deixo os 12 conselhos como se fosse o resumo para você. Primeiro, não seja orgulhoso a ponto de continuar errando. Segundo, seja humilde para reconhecer seu erro. Peça perdão a Deus e peça sua ajuda daqui para frente. Não fique reclamando, se amaldiçoando, nem se vitimizando. Isso não vai te levar, te ajudar na sua situação. Se pessoas te ajudaram no caminho, seja sempre grato. Todavia, não fique dependente dos outros. Se pessoas não te ajudarem no meio do caminho, não fique chateado ou com rancor, porque isso também vai acontecer. Você vai pedir ajuda, as pessoas não vão te ajudar. Aconteceu comigo. Muitas pessoas não me deram ajuda, não me deram apoio quando eu precisava. Mas o conselho que eu te dou, não fique com rancor ou chateado, pois isso irá prejudicar sua volta por cima. José também, ele não ficou com rancor ou magoado com os irmãos. Seja fiel nos dízimos, independentemente das circunstâncias. Oitavo,
Pague corretamente seus impostos. 9, não seja covarde diante das crises. 10º, permaneça fiel aos princípios de Deus e seus valores. 11º, seja grato, porém jamais conformado. 12º, limpe seu nome e dê um bom testemunho. Amém? Haverá uma terra, um lugar, em que nem a Setmob, nem ninguém poderá vender, porque ela está disponível a todos nós, que é a Nova Jerusalém. Mas nós precisamos, a partir de hoje, fazermos a nossa parte, porque isso tudo nos será cobrado. Que Deus possa te abençoar, para que você um dia esteja lá, nesse grande dia, e não seja pego de surpresa, né? Como ladrão, porque aquele que desvia do Senhor, a Bíblia fala que ele é considerado como um ladrão. Todavia, Deus te dá uma oportunidade hoje para fazer diferente, de você começar uma nova história na sua família, na sua saúde, não negligenciando, e nas suas finanças. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tudo que temos, que somos, vem de tuas mãos. Ajude-nos a ter um coração grato, fiel. Ajude-nos a não negligenciar as nossas finanças. Nos capacite, nos dê sabedoria financeira. Abençoe, Senhor, cada um que está aqui. Aqueles que às vezes tenham dívidas, que eles possam resolver suas situações com a tua bênção. Aqueles que por algum motivo, Senhor, não devolvem o dízimo, que eles possam, Senhor, ser fiéis a Ti e ajudar no avanço do reino de Deus. Senhor, sabemos que Tu estás à porta. Não deixe que nada nos pegue de surpresa, mas nos dê sempre um coração grato, generoso e liberal. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.